17 de julho é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Quando a gente fala em segurança do trabalho, é fácil pensar em capacete e os EPIs, né? Equipamentos ali de proteção, placas, muitas normas, mas prevenção vai muito além disso. E é para isso que a gente quer chamar a atenção com o tema da entrevista de hoje, afinal, porque mesmo com tanta regulamentação, a gente tem tanto registro de acidente de trabalho. Tem tanto acidente de trabalho acontecendo e mesmo acontecendo tanto acidente de trabalho, muitos, até a maioria dos casos que acontecem não chegam a ser registrados também. Vamos falar sobre isso com o João Guilherme, ele que é engenheiro de segurança do trabalho. João, quando um acidente acontece, é comum a gente ouvir, foi falha do trabalhador. Mas até que ponto essa explicação ela pode esconder problemas na própria organização do trabalho? Bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia Thaís, bom dia Marcos. Primeiramente, vale ressaltar que a responsabilidade pelo acidente de trabalho geralmente é do empregador, porque no ambiente de trabalho dele. É ele que tem que providenciar EPI, treinamento, adequar o ambiente de trabalho. Então, geralmente sempre se busca ali olhar para a percepção do trabalhador. Mas a primeira coisa que a gente faz em um acidente de trabalho é investigar o porquê ocorreu. Foi uma falha no equipamento, foi uma falta de uso do EPI, foi falta de treinamento. E geralmente, não estou dizendo todas as vezes, acontece sim porque a empresa não deu os recursos necessários para que o colaborador pudesse realizar essa atividade com segurança. Sim, tem trabalhadores que mesmo recebendo EPI, treinamento, ele de fato faz o uso errado e causa acidente de trabalho. Também tem esse caso, mas geralmente, de fato, é as empresas que ou desconhecem ou conhecem e não querem investir, e aí acaba acontecendo algum tipo de acidente de trabalho, que poderia ser geralmente evitado. Acidente de trabalho, poderia dizer para você que 90 e poucos por cento poderia ser sim evitado com o uso de EPI ou medidas de controle que a empresa possa aplicar, ou tirar o risco, né? Que a gente sempre pensa no uso do EPI, mas o EPI na cadeia lá, na prioridade, é a última coisa. Primeiro a gente precisaria adequar o ambiente de trabalho. Se eu tenho um ruído muito alto, por que não trocar aquela máquina pelo ruído mais baixo e não usar o produto aditivo? Geralmente a gente pensa, vou dar logo o produto aditivo, mas não, vamos tirar a máquina, vamos substituir ela pelo que não faça ruído, e aí eu não preciso mais utilizar produto aditivo. Porque o produto aditivo no ouvido, de fato, é algo que incomoda o dia inteiro. Incomoda o dia inteiro, às vezes deixa a pessoa com a sensação de desorientação, né? E, enfim, um detalhe importante que a gente quer saber é verdade que a segunda-feira, para o universo de acidentes de trabalho, é um dia difícil? Há uma estatística que indica que essa segunda-feira ela implica em mais registro de ocorrências quando são registrados, é claro, João? Veja, é porque na segunda-feira geralmente existem os excessos do final de semana, né? O excesso, de fato, do uso de bebida alcoólica, e aí na segunda-feira alguns vão trabalhar ainda com ressaca e, enfim, meio desatento, mais lento, mais relaxados, né? Lembrando que também é a sexta-feira, que muitas vezes as pessoas estão apressadas para terminar o trabalho. Na ansiedade para sair e comete ali o deslize. Ninguém quer se acidentar, geralmente, claro. Marcos? Ninguém quer. Mas assim, trabalho, inclusive, geralmente acontece com pessoas que têm mais experiência. Olha só. Porque a pessoa que tem mais experiência fala assim, eu faço isso há 30 anos. Eu domino. Eu domino isso. É igual o trânsito. Vamos lá, acidente de trânsito. Acidente que também pode ser acidente de trabalho, por exemplo, de trajeto ou durante o trabalho. Quem é? Aquele motoqueiro que tá com confiança aqui, ó, todo dia, pá. Pronto, esse motoqueiro que é um possível acidentado. Dúvida. Até que ponto o trabalhador, ele pode exigir do empregador que a função seja exercida num ambiente que atenda às normas de segurança do trabalho e a atividade também tenha esse cuidado com a proteção? Por que eu digo isso? Porque tem muitos trabalhadores que não atuam em ambientes, por exemplo, ergonômicos, e que favorecem ao surgimento de acidentes de trabalho. Esse é um ponto que pode levar a um acidente de trabalho e que, por exemplo, pode também refletir numa futura notificação à empresa? Pronto, perfeito, Thaís. Nas ANRs, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, elas falam lá que existem obrigações do empregado e do empregador, como também responsabilidades. Qual é a obrigação do empregador? Fornecer equipamento de proteção individual, treinar o colaborador, dar um ambiente com condições de trabalho, é a obrigação do empregador. Qual a obrigação do empregado? Utilizar os equipamentos, fazer atendimento ocupacional, que são os ASOS, realizar os treinamentos. E o trabalhador, quando
está em um local que pode ser de gravemente risco, ele pode se recusar a trabalhar. Não, aqui eu não vou trabalhar, aqui está colocando minha vida em risco. Isso também está previsto na legislação. E também o trabalhador ele pode usar também recursos como denúncia no Ministério do Trabalho, emprego, Sereste também. Tem alguns órgãos que de fato ajudam ao Ministério do Trabalho a fiscalizar. Mas claro que hoje a gente sofre uma questão muito séria, porque tem poucos auditores fiscais do Ministério do Trabalho hoje que de fato nas empresas, né? Quando é que uma empresa hoje é fiscalizada? Presencialmente é pouquíssimo. Geralmente o auditor vai pelo um gravemente risco ou fiscalização de segmento, então eu vou pegar todos os postos de gasolina, ele vai lá e fiscaliza. Mas devido a essa fiscalização em loco, as empresas, algumas tendem a de fato relaxar. Mas o trabalhador tem sim o direito de dizer, olha, esse lugar que eu não vou trabalhar, isso pode causar um adoecimento, pode causar um acidente do trabalho, né? Existe essa possibilidade também que está prevista na legislação. A gente está com essa entrevista aqui com o João Guilherme, que é engenheiro de segurança do trabalho, porque os números aqui de Alagoas, pelo menos o que foi registrado, indicam que mais de 2.000 acidentes aí de trabalho foram registrados, pelo menos, entre 2025 e o primeiro semestre de 2026. Só que o João disse o seguinte, esse número é alto, mas é o número de quem notificou. Porque pode ter ocorrido situações em que não foram notificados. Então, por isso que a gente está fazendo esse alerta importante aqui. João, 2.000, pouco mais de 2.000 notificados entre 2025 e 2026. Mas esse problema da subnotificação significa dizer que a situação é grave, então. É muito grave. Marcos, existem estudos do INSS, da Previdência Social, do Ministério do Trabalho, que esses números tendem a ser 3 vezes maior, os números de pessoas que não são notificadas. Quem é que não é notificado? Quem não tem carteira assinada, ou quem a empresa não quer emitir notificação, ou quando o trabalhador não quer falar que sofreu acidente de trabalho, mas em geral é o colaborador, o trabalhador que não tem vínculo trabalhista. Ele trabalha de forma ilegal. Se você vai nos interiores aqui de Alagoas, tem cidade que quase que é impressionante. A maioria não quer ser registrado. Consequentemente, quando ele sofre acidente de trabalho, não existe notificação pelo INSS, porque essas notificações que a gente está trazendo aqui para vocês, que vocês chamam aí também acesso, são notificações de fato que chegaram para o INSS. Que foi aquela CAT, a abertura de CAT, né, que é Comunicação no Centro de Trabalho. O resto, não tem como saber. Não tem como saber. Não tem como saber, porque não tem nenhum vínculo ali. Claro, o acidentado, quando vai lá no hospital, informa, mas assim, não tem nenhuma... A maior base de dados que a gente tem de confiança é o do INSS, que é através das CATs, e só tem esse dado aí. Eu falo só, mas é muito, né? Mas é porque a gente imagina que isso, de fato, é muito maior. Muito maior. Agora, para o empregador que coloca um trabalhador em risco, e ainda mais sem direito algum para o empregador, quer dizer, ele comete um duplo crime, né? Com certeza. Trabalhista e também essa que põe em risco a vida da pessoa. Exatamente. Caso o colaborador venha, de fato, morrer, por exemplo, ele paga 2 vezes o crime, né? Mas também a gente gosta também de alertar a responsabilidade do empregado, né? A gente às vezes vê de fato, assim, no dia a dia da gente, dando consultoria nas empresas, que é muito comum o empregado também receber orientação, também receber um EPI e dizer, não, eu não gosto, eu não vou usar, tá me incomodando, eu não quero, né? Eu vou dar um exemplo muito comum aqui da moto, né, minha gente? Todo dia tem acidente de moto aqui em Maceió, na capital, e muitos desses são trabalhadores. E eles utilizam métodos para trabalhar, de fato, eles fazem, meu Deus do céu, como é possível, né? Um trabalhador fazer uma ultrapassagem dessa, naquele corredor, né? Então em alta velocidade. Em alta velocidade. Tem, sim, os dois lados que a gente sempre fala, né? Tem a parte do empregado e tem a parte do empregador. Mas, enquanto empresa, ela é a maior. Ela que tem o maior poder aquisitivo. Ela que, de fato, tem que investir. Ela, de fato, tem que treinar. Ela, de fato, tem que conscientizar para que o trabalhador, de fato, não tenha acidente de trabalho. Ela pode demitir o colaborador por justa causa, caso ele não cumpra a legislação de SST dentro da empresa. João, a campanha esse ano, ela traz a ideia de que segurança é o caminho de volta para os planos que o trabalhador fez para a própria vida. Uma mudança ali de conceito, né, de discurso, na verdade, saindo do tom de obrigação. Então, você acha que essa mudança será mais eficaz? Pode refletir em mudança de comportamento de uma maneira mais atenciosa por parte dos trabalhadores? Veja, Thaís, campanha ela é importantíssima porque ela, de fato, trabalha com conscientização, né? Qual é o maior bem que a gente tem? A nossa vida é o que a gente tem. Quando a gente faz uma campanha, e essa campanha, de fato, a gente puxou um pouco mais, viva a ideia de estar seguro, né? Viva a ideia de trabalhar e voltar seguro para sua casa, de fato, é algo para alertar. Porque muitos acabam se dando conta da importância na ausência dos seus filhos, os seus filhos na ausência do seu pai,
né, da sua mãe. Então a gente traz de fato essa campanha para conscientizar o trabalhador. Por quê? Porque é um caminho que a gente consegue fazer, conscientizar o trabalhador e conscientizar o empresário. Mas o foco, inclusive, da campanha é muito mais o trabalhador. Trabalhador, vive, ele está seguro, volte para casa, volte para sua família. Porque, às vezes, é uma fração de segundos, de minutos que ele quer economizar o tempo ali. Tem situações que a gente vai em empresas, por exemplo, sei lá, numa empresa, num açougue, tem proteção coletiva lá, aqueles equipamentos que eles não podem cortar a mão, eles tiram aquele equipamento de proteção coletiva para ser mais rápido o corte da carne e perde um dedo, e perde uma mão. Isso é real, isso não é... Agora, quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente associa muito, né, a atividades mais arriscadas, construção civil, então, áreas da indústria, que trabalham com petroquímica. Então, assim, mas tem muitas outras atividades que também registram acidentes de trabalho. E aí eu queria só que a gente reforçasse, João, o que é considerado acidente de trabalho? Quais são esses outros setores de emprego e que empregam também e que destinam muitos postos de trabalho aqui em Alagoas especialmente e que também registram casos de acidentes de trabalho? Fora da indústria, fora da construção civil. Ambiente de saúde. Ambiente de saúde aqui em Alagoas é um dos ambientes que mais causa afastamento, adoecimento no trabalho. É interessante, né? Porque a gente pensa logo cana-de-açúcar, construção civil, mas em Alagoas especificamente, um dos campeões de afastamento é o ambiente de saúde, é hospital. É hospital, é clínica, e aí perfurou cortante, e aí vem um mundo de possibilidades também, que também é um ambiente difícil de você conseguir controlar, né? Porque também tem autoconfiança, também tem o uso ali, uma cirurgia, você tem muito equipamento ali de perfurou cortante, Claro. né? Então, é um ambiente, sim, que hoje a gente chama atenção, mas como você me falou, qualquer local é um local que o colaborador pode deixar vocês aqui. Eu como tenho o meu olhar, né? Olho para vocês, eu vejo a cadeira, eu vejo a forma que vocês sentam, o dia a dia que vocês trabalham. Você vai para um dentista. Eu fui pro dentista um dia desse. Não tem como, já funciona desse jeito. Um dentista que a gente vai, eu lá com a boca aberta e olhando ela toda torta lá, né? De fato, eu disse, doutora, eu tô com pena da senhora, mas João, é um problema pra gente. Que a gente com 20 anos não consegue mais trabalhar depois. Porque de fato o corpo já tá cansado, né? A posição, o esforço. Então qualquer lugar, um porteiro que me recebeu aqui, a cadeira, o lugar, tem ar-condicionado, não tem... Tudo isso influencia para um adoecimento, e aí vem saúde mental, hoje em dia, que independe disso aqui, ó, da cadeira dos móveis, saúde mental está muito forte aqui no Brasil de forma geral, adoecimentos por saúde mental. Entrou na conta também, né? Entrou na conta também. Gente, essa reflexão com o João, a gente está fazendo em especial hoje, porque 27 de julho, tá certo, é o Dia Nacional de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Agora, todo dia é um dia para a gente prevenir um acidente. Então, a sua parte você tem que fazer, assim como junto à própria empresa, ela também tem que fazer a dela. Então, é uma relação de direitos e deveres para diminuirmos cada vez mais essa incidência. Porque, como ele colocou, se tudo dá certo, no final ainda tem a mente do próprio trabalhador que pode traí-lo ali em algum momento, né? Obviamente cansada, enfim, a pressão do dia a dia. João Guilherme, engenheiro de segurança do trabalho, dividindo conosco aqui um pouco do seu conhecimento sobre esse tema tão relevante que mexe com a vida de todos os trabalhadores. João, uma boa semana para você, sem acidentes, por favor. Muito obrigado. Boa semana para todos vocês também. E vamos juntos trabalhar para prevenir esse trabalho aqui no estado de Alagoas. É isso, João. Valeu. Um abraço aí para toda a galera da Soma, que fazem um trabalho excepcional, espetacular. Não é à toa que vocês estão aí, né? Sendo premiados no Prêmio Ser Humano pela ABRH Alagoas. Então, parabéns, sucesso. Voltem sempre aqui. 6h40, vamos seguir.